Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live do CRC. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Frederico. Boa tarde, Carla, Paulo, Acenar. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo, meu querido Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Ah, pronto, normalizou. Tava um probleminha aí na sua conexão, mas ficou bom, ótimo. Tudo bem, Paulo? É um Tudo prazer bem, estar, graças a Deus. é um prazer lhe receber aqui, tá? Para mais uma live do CRC. Né? No início do mês você já teve aqui uma participação aqui, né? Contribuindo aqui com os profissionais, já iniciando aí uma conversa sobre a questão das normas de auditoria. O Paolo, ele é presidente do Ibracon regional aqui do Ceará e outros estados, né? Amazonas, Rio Grande do Norte. Então, ele é o presidente do Ibracon dessa primeira regional. E também professor lá da UES, tá? Então, hoje ele estará aqui conosco, tendo em vista que diante dessa pandemia, diante dessa questão dessa Covid-19, que é um fator que está impactando vidas de pessoas e vida de empresas, né? Então, a questão da pandemia está mexendo com muitas questões, né? Questões sanitárias e questões também da saúde das empresas. E dentro disso, nós vamos ter os impactos aí em várias áreas profissionais, né? Inclusive na área da auditoria. Então, hoje nós vamos estar tratando um pouco sobre como é que está se dando, se comportando o trabalho do auditor, né, dentro desse cenário, tá? Então, seja bem-vindo, suas considerações iniciais, Paulo, por favor. Eu acho que a sua conexão está um pouco. O convite. No começo do mês ou no final do mês passado, eu conversei aqui. Fazer igual. Eu participei de uma live essa semana. Pois não. Como é que é? Paulo, tá me parecendo que tá tendo um probleminha aí na sua internet. Pessoal, para mim, quem estiver acompanhando, Tentar para mim mudar de não está lugar. muito bem o seu retorno. E agora? Eu estou mudando de lugar para ver que às vezes é o local que a gente está, né? Pronto, pronto. Parece que melhorou, viu, Paulo? Ok. Pois é, então, como eu ia dizendo, agradecer ao Conselho Regional, agradecer a você, Silvana, por essa participação. Acho que eu fiz uma live pelo Conselho há um Sim. tempo atrás com a Carla Carioca, a gente foi conversamos sobre os efeitos do Covid, né, da pandemia, da quarentena, nas demonstrações contábeis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os efeitos para a auditoria, né? Uhum. Certo, certo, certo. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho que acompanhar aqui também. Certo, exatamente. Então você tratou com a questão aí das demonstrações contábeis, não é isso? Com a Exato. Carla, certo? E hoje nós estaremos aí com a questão da auditoria. Pois não.
Pois é, então estamos à disposição. Assim, o nosso trabalho de auditor é um reflexo que vai acontecer nas demonstrações contábeis. A gente vai discutir com a administração, né, da empresa, com o contador e a administração da empresa, se ela está refletindo adequadamente todos os efeitos nas demonstrações contábeis, né? É esse o principal objetivo da auditoria. E a gente tem algumas preocupações iniciais, né? Como a gente está no meio da quarentena, no meio da pandemia, a gente não tem ainda muita certeza como se vai evoluir daqui para frente. A gente já sabe que muita empresa fechou, a gente já sabe que as empresas não estão vendendo, estão todas paradas, a gente já sabe que as empresas estão com problema de caixa, estão com dificuldade de receber o recurso, a gente já sabe que tem empresa que está com estoque parado. Imagina um shopping que está quase tudo parado lá, não consegue vender nada. O que é que vai fazer com esse estoque? Né? A gente sabe que a empresa está com quem paga aluguel, por exemplo. Como é que faz? Se não está vendendo, não entra receita. Se não entra receita, como é que vai ter recurso para pagar aluguel, para pagar salário? Então, tem vários efeitos nas demonstrações contábeis e, por consequência, na auditoria. Verdade. Inclusive, nós tivemos, Paulo, na sua última live com a Carla, ela tratou um pouco já dos eventos subsequentes que deveriam ser tratados já pela administração, pelo contador, nas demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2019, né? Ao menos na questão da divulgação desses eventos, né? Mesmo que não teríamos ainda a questão de nenhum ajuste, né? Então, você poderia já tratar um pouco aí do trabalho que os auditores já iniciaram com relação à Covid nessas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2019? Pois não. Assim, o CPC 24, que fala de eventos após o balanço, ele classifica os eventos em dois tipos. Né? Os eventos que afetam as demonstrações não afetam as demonstrações contábeis. Os eventos que afetam as demonstrações contábeis são aqueles que já existiam até 31 de dezembro e que alguma coisa aconteceu depois que fez com que desencadeasse. Os eventos que não afetam as demonstrações contábeis é que não existiam em 31 de dezembro. Não é o caso aqui do efeito da pandemia. Em 31 de dezembro a gente não tinha esse efeito. Pelo que eu me lembro, ano passado estava restrito basicamente à China ainda. Sim, seja, sim. Ninguém estava com essa perspectiva e existiam visões bem otimistas que ia ficar por lá, não ia se espalhar e tudo. Então, nesse caso, o que se pode fazer é somente divulgar. Ou seja, as empresas devem divulgar em nosso aplicativo os possíveis efeitos, se é que ela consegue mensurar. Né? Imagina, o prazo para a divulgação das demonstrações contábeis 31 de dezembro era até 30 de abril, né? Tudo bem que depois foi adiado. Mas em março, quando o governo decretou a quarentena, os contadores e os auditores estavam, na maioria das vezes, na maioria dos casos, trabalhando em cima das demonstrações contábeis. Né? De repente, a gente estava lá em campo, trabalhando, auditando, para emitir uma demonstração contábil, o governo mandou parar tudo. Não, ninguém trabalha mais, só home office. Aí, naquele momento, como é que a gente tinha que estimar quais seriam os efeitos? Não tinha como saber ainda. Então, o que foi que muitas empresas fizeram, e eu vi que foi divulgado depois? Elas colocaram no nosso aplicativo a chamada de eventos subsequentes, né, eventos após o balanço, divulgando que tinha esse problema do Covid, mas que naquele momento eles não tinham como estimar quais são os efeitos. Que era verdade, não tinha como estimar qual era o efeito. Né? Hoje, depois de 2 meses, a gente já sabe que teve um problema de inadimplência, tem vários problemas que a gente vai ter que fazer, que vai ser diferente para uma companhia aberta que tem ITR em 31 de maio, e vai ser mais diferente ainda para quando chegar a 30 de junho, que você vai emitir outro relatório, você vai ter uma situação bem diferente do que está hoje. Então, nós temos um processo de evolução. Ou seja, tudo é suposição. É verdade. Os fatos estão acontecendo e nós temos que estar acompanhando esses fatos a nível local, né? Porque cada estado está tendo uma política diferente, né? Então a gente tem que estar acompanhando a nível de estado, a nível de Brasil,
e a nível mundial, né? Porque tudo acaba refletindo, Exatamente. essa economia global acaba refletindo no que acontece nas empresas aqui, tendo em vista que nós não estamos isolados, né? Nós estamos, fazemos parte dessa economia global, a gente está vendo o reflexo aí de toda essa questão na questão cambial, né, que está afetando muitas empresas, né? E, além disso, a diferença que temos com relação ao posicionamento de governos, né, apoiando ou não os empresários, né, no sentido de injeção, injetar recursos em empresas, em companhias, na questão do crédito, né? Então, isso aí está variando. A gente vê que a Alemanha, né, ela foi, e Reino Unido, bastante benevolente lá com as empresas, né? Alemanha, Reino Unido, os Estados Unidos. Aqui o Brasil está deixando um pouco a desejar nessa questão aí do amparo aí, do apoio às empresas nesse momento, né? Que a gente sabe que é imprescindível a atuação do Estado, né, nesse momento, né, eu entendo dessa forma, não sei qual é a sua visão, mas que a interferência, o apoio do Estado é importante nesse momento, né, e que já vem fazendo, mas a gente acha que poderia fazer um pouco mais. Então, Paulo, nós conversamos um pouco aqui sobre 2019, já tem as demonstrações aí financeiras já encerradas com relação ao primeiro trimestre, né? E nessas demonstrações financeiras desse primeiro trimestre de 2020, como é que você já avaliou que o trabalho do auditor ele já conseguiu, na sua opinião, demonstrar de uma forma razoável, de uma forma segura, uma opinião para essas demonstrações aí com relação ao impacto da pandemia na empresa, tá? Nesse primeiro trimestre, ou seja, essas notas já teve assim, porque a companhia ela tem que passar segurança para quem está investindo na empresa, pelo menos segurança em termos de demonstrar informações verídicas e confiáveis, né, com relação às estimativas, né, da companhia. Então, nesse primeiro trimestre, você avalia que a questão da governança, a questão dos auditores já conseguiram passar para os investidores uma situação confiável com relação ao que está acontecendo e as estimativas para essas empresas? Silvana, a gente tem que diferenciar qual é a nossa função e qual é a função do auditor, Certo. ou do contador, né, da empresa. Quem divulga tudo isso é a empresa. Então, o que é que a gente tem que verificar como auditor? Se a empresa está divulgando o que ela deveria divulgar. Certo. Né? A gente vai atestar, a gente tem atestado que se os números estão corretos ou estão livres de erros materiais, como está na opinião do auditor. Então, isso a gente está fazendo. E a gente está analisando se ela está divulgando as informações mínimas necessárias para que os investidores, os usuários de demonstrações contábeis consigam utilizar aquelas demonstrações financeiras de forma correta. Ou seja, se elas estão divulgando quais são os efeitos dessa parada, né, da quarentena, do não estar funcionando, não poder vender nas suas demonstrações, no seu resultado, quais são as perspectivas dela, o que é que ela está fazendo com relação às operações dela, o que ela está fazendo com relação aos empregados, quais os cuidados que ela está fazendo. E se todas as informações que os administradores estão divulgando estão relacionadas com o que está nas demonstrações contábeis em si. Então, nesse aspecto, sim, nós estamos verificando o que a empresa está divulgando, se está divulgando de forma correta, ou o mínimo que deveria divulgar. Agora, eu quero enfatizar mais uma vez que nós estamos tudo muda, né? Até pouco tempo atrás a gente ia voltar a trabalho aqui no Ceará, depois decretou lockdown, prorrogou o lockdown até 31 de março, então amanhã pode mudar tudo, amanhã pode, no final de maio, pode ser que tudo mude e volte tudo ao normal em junho, por exemplo. Né? Então nós temos uma situação bem diferente. Então a cada momento você tem uma avaliação diferente a ser feita. Mas o que nós estamos procurando é saber se as empresas estão divulgando.
Uma coisa que se recomenda é que as empresas façam cenários, né? Constituam um cenário. Se eu voltar a operar em 1º de junho, como é que vai ser minhas operações, com a perspectiva de recuperar aquilo que eu tenho? Se eu voltar só em 15 de junho e assim, para que os usuários, aqueles que precisam da informação, tenham condições de fazer a análise. Tem que fazer essa análise, porque aí ela tem que ver a questão se ela tem como honrar compromissos inadiáveis, né, durante esse período, né, é uma questão importante, porque algumas empresas têm uma questão de uma liquidez, um nível de liquidez maior, outras têm bem mais dificuldade. Tanto é que nós estamos vendo muita assim, diferença com relação aos setores econômicos que estão sendo mais impactados nesse período, né? Por exemplo, a questão das companhias aéreas estão numa situação bem complicada, assim como turismo também, né? Dentre outros, né? E alguns setores da indústria. Entretanto, outras empresas a gente vê que está tendo, inclusive, uma relevância econômica, né? Quem está conseguindo se manter de uma forma, assim, inclusive em termos de faturamento, estão conseguindo estar numa situação boa, relativamente boa, comparando com outras, é o setor de alimentos, né? De uma certa forma, a questão do setor de medicamentos também, né? Está numa fase boa. E alguns setores, ou seja, a gente tem setores mais e menos impactados nesse momento. Então, a gente vai ver empresas aí que vão passar por essa pandemia com facilidade e outras talvez não consigam, né, ou tenham muitas dificuldades em atravessar essa situação, né, que a gente está vivenciando. Então, o papel do auditor nesse momento é muito importante. O que a gente tem preocupado com relação a isso é quanto à continuidade, né? Tem muitas empresas que estão fechando, sim, outras vão fechar, infelizmente. Sim. E aquelas que estão funcionando, a gente tem que estar preocupado como auditor se as empresas estão avaliando corretamente a possibilidade de descontinuar suas operações. As companhias abertas, as companhias aéreas, por exemplo, estão sem operar, basicamente, né? Reduziram significativamente os voos. O governo deve, pelo que eu li na imprensa, o governo vai lançar um programa de apoio a essas empresas, né? Tornando-se sócio delas, inclusive essa possibilidade que o governo encontra sócio para liberar. Outro grupo de empresas são as geradoras e distribuidoras de energia. A gente pensa, o maior consumo das empresas de energia não é o consumo residencial, que esse, pelo menos aqui em casa, o nosso consumo aumentou. Imagino que na sua casa também o consumo aumentou, né? Mas o maior faturamento delas vem do consumo industrial, das empresas. E as empresas estão paradas, então a receita dela caiu muito. Então, a empresa de energia é outra que também o governo deve ajudar. Então, são várias empresas. A preocupação é continuidade, como vai se dar isso, se as empresas estão divulgando corretamente. São várias preocupações. E outra preocupação que o auditor tem é sobre os ativos, né? Os ativos, sim, que a empresa tem registrado lá, a gente não sabe se vale mesmo mais a mesma coisa. Tem que pensar um pouco no contas a receber, por exemplo. Será que eu vou receber tudo aquilo que eu tenho registrado, que eu vendi a prazo? Nessa situação. Quantas empresas fecharam? Né? Quantas empresas estão com problema de caixa e não vão pagar? Né? Tudo isso. Então, o auditor tem preocupação com a recuperabilidade dos ativos. Essa vai ser a grande preocupação do auditor. O presidente do Ibracon Nacional, essa semana, escreveu um artigo lá no Jornal Valor Econômico falando justamente disso. A preocupação da auditoria vai ser com a valorização dos ativos, ou a recuperabilidade dos ativos. Sim, é verdade. Paulo, e a outra coisa também que eu estava, que até coloquei, é sobre a opinião, que é muito importante a opinião do auditor nessas demonstrações. Assim, você analisa como um nível alto de risco para o auditor, nesse momento, está dando opiniões sobre essas demonstrações financeiras, até mesmo tendo em vista que nós temos mais dificuldades em ter acesso
a determinados setores ou documentos da empresa e, de repente, a gente tem que estar dando opinião sobre demonstrações financeiras. A questão do risco, como é que você avalia o risco da opinião do auditor, no sentido de passar realmente uma opinião, né, segura sobre essas demonstrações? Silvana, o nosso risco com certeza aumentou, até porque a gente vai ter muito mais trabalho, porque várias das coisas que nós estamos discutindo aqui é tudo julgamento, né? Julgamento, nós temos que avaliar o julgamento que a empresa vai fazer sobre o valor dos ativos, sobre a recuperabilidade do ativo. Quando a gente fala de julgamento, sempre é muito subjetivo, né? Não é tão objetivo quanto, né, quando você trata com valores mais específicos, com cálculos, por exemplo, é objetivo. Julgamento não é subjetivo. Então, nesse sentido, o risco aumenta. Mas a nossa opinião sempre vai ser baseada no que a gente consegue ver e nas perspectivas da empresa. Tá? Então, eu não vejo como a gente errar uma opinião. Claro que sempre existe o risco de errar, mas a pandemia não vai fazer a gente errar por causa da pandemia. Né? Vai aumentar o nosso risco, a gente vai ter que ser mais cuidadoso com as nossas análises e com os nossos trabalhos, com os nossos papéis de trabalho. Sim, sim. Né? Mas a preocupação também, uma das preocupações que a gente vai ter, que é uma responsabilidade com o auditor, que aconteceu desde com as normas internacionais de auditoria, quando nós adotamos, né, a mudança do relatório do auditor, desde 2016, é que nós temos que dar uma opinião sobre a continuidade da empresa. Então, sim. Antigamente, a gente só tinha que avaliar isso, a continuidade da empresa, quando ela tinha evidências de possível descontinuidade, mas agora nós temos que analisar isso anualmente. Então nós vamos pegar empresas que estão com dificuldades, não estão vendendo, né? A receita caiu, a receita em março caiu, a receita em abril deve ter caído assustadoramente, porque as empresas trabalharam em março até o dia 15, 16, né? Em abril não trabalharam nada, em maio não trabalharam quase nada, né? Ou seja, a receita caiu. E aí, será que ela tem condição de se manter? Será que ela vai ter condições de ter acesso ao crédito que o governo está dando? A gente tem lido aí que está difícil as empresas, principalmente as pequenas empresas, terem acesso aos créditos do governo, né? Né? Não é tão simples o governo, assim. inclusive, disse que vai rever alguma coisa, né, sobre a questão dessa liberação de crédito, né, porque tem essa dificuldade aí nas garantias, né, que são exigidas por essas instituições financeiras, né. Agora, Paulo, teve uma pergunta aqui, antes que passe aqui. Será necessária a aplicação de teste de impairment? Em quais critérios? É uma pergunta aqui de um internauta aqui que está nos acompanhando. Nós temos que aplicar teste de impairment. Aí vai ser duas questões. Quando você faz, por exemplo, você faz teste de impairment no autorizado, você analisa, tem duas opções. Você faz o valor recuperável ou você faz valor de venda, né? O valor de venda seria quanto estava disposto a se pagar para comprar aquele bem naquele estado. Então, esse, teoricamente, é mais fácil de obter. E valor recuperável, você faz projeções da operação da empresa, o resultado que aquele ativo vai trazer, traz o valor presente. Esse valor recuperável eu entendo que seja mais difícil. Como é que você vai fazer projeções agora se você imagina que tudo vai ser diferente, né? Fazer projeções nesse momento é muito, mas que teoricamente vai ter que... A sua internet está falhando um pouquinho novamente. Estava boa e agora está dando um problema de novo. Avaliação está totalmente o valor presente no fluxo de caixa futuro, né? Paulo, bom, era a sua conexão aí que não estava, falhou alguns pontos aí da sua fala. Melhorou agora? Pronto. Melhorou um pouquinho. Pronto. Parece que voltou ao normal. Não estava bem a imagem. Ok. Então, a questão dos testes de impairment, os riscos, né, que você falou que sempre tem riscos, né, na questão, não por conta da pandemia, mas porque realmente tem um risco na opinião do auditor. Todos os critérios têm que ser observados, né, porque, inclusive, nós já tivemos problemas sérios, né, um dos problemas, assim, que a gente
acompanhou nos últimos tempos foi a questão da Petrobras, né, que teve aquela questão lá do petrolão, né, e na questão das demonstrações financeiras não tinha, né, no trabalho da auditoria sido detectado aquele problema, né. Então, assim, essa opinião do auditor é de grande relevância e tudo realmente tem que ser testado, ou a gente às vezes tem esses problemas como houve na Petrobras e outros exemplos que tivemos já, né, em outros países e tudo, né, que acabou sobrando para a empresa de auditoria, né? O fato de determinados aspectos referentes às contas da empresa não terem sido detectados, né? Então tiveram algumas coisas que impactou essas grandes aí do ramo de auditoria, né? Então, assim, tem uma outra questão aqui com relação à continuidade ou não da empresa, que você já falou um pouco, porque a gente sabe que teremos realmente questões de descontinuidade agora nesse período, né? E aí, no trabalho do auditor, tá certo? Que evidências ele poderia estar analisando nas demonstrações financeiras, nas informações das empresas, para concluir que, de repente, aquela empresa pode estar num processo de descontinuidade? Olha só, normalmente a gente verifica os eventos subsequentes, né? Por exemplo, se eu estiver auditando 31 de março, verificando em abril e março como é que estão as vendas dela, se ela está conseguindo pagar os fornecedores, se ela está conseguindo receber os contas a receber, se ela está conseguindo vender os estoques. Então, isso são evidências de que ela vai continuar a operar. Se ela não está fazendo nada disso, começa a demitir gente, começa a demitir o pessoal-chave, etc., então é uma evidência forte que talvez ela tenha problema de descontinuidade, né? E a administração também tem que mostrar se ela está fazendo alguma atividade ou algum procedimento com o objetivo a garantir a continuidade da empresa, né? Buscando recursos de instituições financeiras ou que os sócios capitalizem para que a operação consiga rodar. Então são essas coisas que a gente tem que analisar. Uhum. Certo, certo, ok. Porque isso aí a gente tem nessa NBCTA 570, que está tratando exatamente desse processo aí de continuidade da entidade, né? Então, o auditor tem que estar muito atento a todos essas evidências, né, que ele possa estar detectando aí em todas as informações apresentadas. E o auditor, como é que o auditor ele pode, Paulo, formar uma opinião, tá? E divulgar riscos que a companhia pode estar submetida, riscos e incertezas, né? Que nível assim de informação, de documentação poderia se ter para avaliar, para detectar esses riscos na companhia, essas incertezas e essas questões serem passadas para os investidores? A gente tem que analisar a estrutura da empresa, o mercado dela, qual o tipo de negócio que ela faz, ver as perspectivas econômicas de forma geral, as perspectivas econômicas de onde ela está inserida, para saber quais são os riscos, né? Então, assim, quando a gente fala de banco, a gente sabe que o principal o risco do banco é não receber o recurso. Não é verdade? Sim. A gente fala de um plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde tem um risco muito grande de inadimplência e tem um risco muito grande de uma demanda muito grande, né? Como está acontecendo agora. Os planos de saúde estão tendo uma demanda enorme, né? Ou seja, todo mundo está procurando plano de saúde, a gente escuta que os hospitais particulares estão lotados, então a maioria disso é plano de saúde. E além disso, deve estar tendo uma inadimplência, porque está tendo demissão, está tendo redução de salário, etc. Então é um risco muito grande. Então isso tudo tem que estar, a gente tem que atentar quando a gente fizer as análises sobre os riscos da empresa. Porque será que ela vai continuar operando se ela tem aumento do custo para o plano de saúde, por exemplo? Se ela tem aumento do custo
né? Com mais Sim. internação, mais atendimento, e ela tem uma redução da receita com a inadimplência, será que ela tem capital de giro suficiente para continuar operando? Uhum. Né? Então são coisas que a gente tem que Sim. analisar e considerar esses riscos da continuidade da empresa. Uhum. Eu creio que nesse momento o auditor, que nesse momento que nós estamos atravessando de pandemia, ele deve ser quanto mais criterioso, né? E a questão com relação a tudo que ele for analisar da empresa, né? Ter aquele ceticismo profissional, né? No sentido de que as informações que sejam repassadas sejam as mais fidedignas possíveis, né? Para esse público externo, né? Para esse público externo aí com relação às companhias. E aí eu fiz aqui tem uma outra questão aqui com relação a essas revisões trimestrais, né, que as empresas elas terão até agora o final de maio, não é, Paulo, para apresentar do primeiro É, trimestre? o primeiro trimestre, originalmente, seria 15, teria sido dia 15 de maio, né? Mas foi Certo. prorrogado por mais 45 dias, acho que é final de junho agora. Final Primeiro de trimestre junho, você pode, né? mas muitas empresas já mandaram. Se você consultar lá no Sim, site da CVM, muitas empresas já divulgaram as informações trimestrais. certo, certo, certo. E você, na sua concepção, os auditores estão tendo mais dificuldades para trabalhar agora nesse período de fazer uma Mas análise dessas demonstrações? é assim, Silvana, nós estamos nos adaptando, né, à nova realidade. O auditor é um profissional que trabalha muito no contato, né, no dia a dia dentro da empresa. Ele vai lá, ele conversa, ele pergunta, tem um contato com as pessoas da empresa. E agora está impossível isso, né? Sim, sim. Felizmente, muitos dos procedimentos que a gente faz presencial, que é obrigatório fazer presencial, como inventário físico de estoques, a gente já Uhum, fez para 31 de dezembro. Né? Agora, em março, a gente não estava mais fazendo isso. E para a auditoria uhum, de junho, a gente não precisa fazer isso. Né? Basta confrontar. O trabalho de junho, como é uma revisão limitada, uma revisão especial, uma demonstração intermediária, o trabalho mais é confronto entre controle contábil e extracontábil. Então, dá para se fazer uhum, remotamente, ou seja, você entra em contato com a empresa, pede o balancete dela e pede as informações que ela tem, os controles auxiliares, ela manda e a nossa equipe trabalha. Qual é a dificuldade sim, que a gente tem notado? Né? A gente não tem a mesma produtividade, você sabe, você deve saber, como todos nós, uhum, as pessoas que estão nos assistindo, que trabalhar em casa não é tão fácil, né? Porque tem sim, é vários outros verdade. afazeres que você tem Uhum, que administrar, né? Quem tem filho, quem tem família, não é tão simples assim. Então, a produtividade não tem sido a mesma. E a segunda questão que a gente tem notado também é o retrabalho. uhum, Né? Tem tido muito retrabalho, porque um trabalho de auditoria tem uma pessoa que faz e tem uma pessoa que revisa. Sempre tem uma revisão, uma supervisão sobre o trabalho que é feito. Então, quando você faz essa supervisão, está tendo algum retrabalho. Então, nós estamos nos adaptando, como todo mundo está se adaptando, mas a gente está conseguindo fazer o trabalho. E estamos usando as ferramentas, né, como o Google Meet, o Zoom, qualquer um desses, para reuniões com o sim, cliente. Né? Eu uso uhum, reuniões periódicas para tirar dúvida, para esclarecimentos, para discutir pontos importantes. Então, assim, o uhum, contato físico não existe mais, mas o trabalho basicamente é o mesmo. E a gente tem uhum. que agradecer também a tecnologia, né? Que sem a tecnologia hoje a gente não estava assim, né? É Quando eu verdade. comecei na auditoria, quando eu comecei na auditoria há uns anos atrás, a gente fazia efetivamente papel de trabalho, escrevia o papel de trabalho, né? Era um papel, né? Hoje em dia você trabalha com computador, com planilhas eletrônicas, né? Você tem até a internet. Você lembra quando a internet era discada, que você pegava o cabinho do teu telefone e botava no computador e discava, fazia aquele barulhinho para conectar e era muito, muito devagar, né? Então, hoje, o nível de informática que a gente tem está facilitando poder trabalhar de casa, né? Senão Uhum. a gente não podia nem estar conversando. Já pensou? Há uns anos atrás a gente podia estar conversando dessa forma, você aí na sua casa, eu na minha casa, as pessoas nos vendo assim, não existia isso, né?
É verdade, há pouco tempo atrás era impensável, né? Não se pensava essa questão, e hoje em dia a gente, como se diz, a gente vai, pós-pandemia, eu creio que esses recursos tecnológicos, eles serão mais utilizados, sabe? Eu acho que diminuirão questão de viagens, né? De viagens para fazer reuniões e tudo, porque mais ou menos que a gente está se adaptando a essas reuniões remotas, né? São 20, 30 participantes e a coisa flui muito bem, né? Então eu creio que muitas das questões das viagens para questões específicas de reuniões mesmo, com o conselho de administração, com diretoria, isso aí tende a ficar um pouco para o passado mesmo, né? E a tecnologia, É, aproveitando que você sim, falou, até a CVM, né, foi liberada as reuniões, as assembleias serem digitais, né? Assembleia das empresas, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foi liberado sim, ser sim, sim, digital, né? exatamente. Então, você vê como positivo essa questão aí E, dessas assembleias digitais? com certeza, eu acho que vai ser uma tendência. Essa foi liberada agora e não vão voltar atrás, mais atrás, não. Ou seja, você economiza tempo, economiza recursos, né? Isso é mais barato. E tem funcionado. Uhum, Claro que nesse momento nós estamos nos adaptando, né? Eu faço uhum. parte. Deu um probleminha novamente aí na sua Nacional, né, internet. do Conselho Deu um de probleminha Administração do novamente na sua Ibraconça, internet. e a gente tem reunião. Opa. E agora, voltou? Tá, tá voltando. Vez por outra falha um pouquinho. É, viu? Então, eu como presidente Sim, da primeira regional aqui do Ibracon, né, que congrega o estado do Ceará, é a maior regional que tem, né? Vai do Rio Grande do Norte até o Acre. Então, a parte da sim. região Nordeste, a região Norte toda. Como presidente dessa Uhum. regional, eu faço parte do Conselho de Administração do Ibracon Nacional. E a gente tem reunião trimestral. A reunião de março foi virtual, né? E funcionou perfeitamente. Né? A tendência é essa. Uhum. Acho que não tem como voltar atrás. É verdade. Você está vendo que o Ibracon está, como outras instituições, economizando, né? Porque aí você tinha diária, você tinha passagem, você tinha uma coisa e outra, né? Teve uma pessoa aqui que, a Exato. Vládia, perguntou aqui sobre os planos de saúde, esses processos realizados serão auditados já durante a pandemia ou após? Ou Nós estamos, após? audit... Nós estamos auditando, né? Porque, não, por exemplo, o plano de saúde tem PPA trimestral. Então, nós estamos auditando o PPA de março. Auditamos para entregar no prazo. É a final agora de maio. Então, não tem, infelizmente, não tem saída. Vai ter que auditar. Se não prorrogarem o prazo, nós estamos auditando. Uhum. Inclusive, a gente vê que a administração pública também, ela está trabalhando no sentido de já estar fazendo, realizando essa questão desse acompanhamento, dessas auditorias, já no durante mesmo essa operacionalização das compras e etc. Né? Ou seja, antes você tinha na administração que o administrador ele comprava, ele tinha N atos, certo, da administração, e que só iriam ser analisadas por um auditor 1 ano, 2 anos, 3 anos à frente. E atualmente a questão dos tribunais de contas já estão procurando já estar acompanhando realmente, tipo assim, online mesmo, todos esses gastos, essas compras aí da administração. Vemos o caso aí do Rio de Janeiro agora, né? Que aí já foram detectadas irregularidades em compras efetuadas no setor de saúde. Então, aí é uma demonstração de que a coisa realmente está funcionando e está É, funcionando de uma forma bem ágil, bem rápida, né? não pode parar, não. Tem que continuar. Não dá para parar, não. Exatamente. É, com relação a essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo,
né, essas mudanças nessa forma de trabalho, em várias áreas, não é assim, Paulo? É assim para os auditores, tá certo? Como é que você vê essas mudanças como positivo, você vê de uma forma positiva, isso aí vai agilizar o trabalho da auditoria, toda essa questão tecnológica que, de uma forma até compulsória, nós estamos tendo que nos apegar a essas questões aí, isso aí, de uma certa forma, você vê como positivo, você vê que uma tecnologia pode ajudar, à medida que ela for sendo aperfeiçoada, ela poderá vir a contribuir com o trabalho do auditor? Com certeza, é uma tendência. Agora a gente não tem mais como voltar atrás, né? A maioria das empresas de auditoria já trabalha com tecnologia. É claro que a tecnologia facilita o trabalho do auditor naqueles trabalhos repetitivos, corriqueiros, né? A gente tem muito trabalho de julgamento e tal. Mas a gente usa várias ferramentas na auditoria e a tendência agora é aumentar, né? Ou seja, investir em tecnologia não é uma despesa, é um investimento. Você recupera. Então, quem investiu estava de certa forma preparado com essa pandemia, conseguiu trabalhar melhor do que quem não estava. Uhum, é verdade. Tanto o auditor quanto o contador, né? Quem tem um investimento maior em Né? tecnologia está tendo Tanto auditor facilidade como. agora em desenvolver esse trabalho. Né? Diferente porque a tendência é exatamente essa, né? A gente, inclusive o auditor está conseguindo realizar um trabalho aqui do Brasil em outro país e assim a coisa realmente tende, eu acho que diminuir custos, uma diminuição de custos à medida que você faz esse investimento em tecnologia, você diminui custos, porque as empresas elas têm que trabalhar no sentido de aprimorar, né, investir na tecnologia dentro das empresas, das companhias que são clientes, e o auditor também, né, ter essa preocupação para que a sua equipe tenha condição de, como hoje nós estamos precisando fazer, né, esse trabalho home office, né, e o trabalho tem que ser desenvolvido de uma forma ou de outra, né, Já porque pensou? tem que se trabalhar com os prazos, né? Claro que os prazos foram dilatados, né? Mas eles terão que ser cumpridos, né? Você já imaginou trabalhar agora se você não tivesse como colocar todos o seu banco de dados na nuvem? Sim, Seu servidor está lá no seu escritório, mas você está trabalhando em casa. Como é que você faz? Se você não exatamente. tivesse um local na nuvem onde pudesse armazenar, o cliente vai mandar documento para você, no meu caso, o cliente manda para mim. Uhum, certo. E a Então, outra vai ter coisa na também que nuvem. está Eu vou lá, é, na é verdade. Está falhando novamente aí sua internet, mas deu para ouvir a questão da importância desse arquivo em nuvens, né? E a questão também da importância hoje da certificação digital, né? Certificação digital também está tendo um papel importante, porque aí você passa a estar, mesmo à distância, você assina um documento, né, que é de importância, que é de relevância, e você está assinando digitalmente. Portanto, tem uma segurança, né? Hoje você não é o, precisa, tem que mandar documento tal para fulano assinar e ele assina, e aí você vai trazer de volta esse documento assinado e aí ele tem um valor jurídico, eu, né? Hoje em dia você tem isso. eu já assinei nossos contratos de trabalho, por exemplo, com um certificador digital. Coloquei o certificador aqui, assinei o contrato e está assinado, está em validade. Ou seja, esse é o futuro, né? É verdade, é verdade. É a tecnologia aí, né, que está trabalhando tanto aí em todas as áreas, né? Área de saúde, né? Hoje em dia você tem lá na China, né? Eles estão trabalhando uma tecnologia de uma forma assim que a gente inimaginável aqui para o Brasil, né? Inclusive para acompanhar questões lá de saúde da população, né? Tudo através da tecnologia. China, Japão, logicamente que aqui no Brasil a gente também vai chegar lá, mas nós somos um pouquinho ainda atrasados, né? Mas a tecnologia é de suma importância, né? É de suma importância. E nessa questão, Paulo, nesse período de pandemia, o trabalho do auditor com relação à detecção de fraudes nas companhias
você vê isso aí como um momento de uma maior dificuldade em vir a detectar uma fraude, por exemplo, em uma companhia, uma entidade? Eu entendo que não vai ser uma maior dificuldade, né? Acho que vai ser a responsabilidade vai ser as mesmas, os procedimentos que nós vamos fazer vão ser os mesmos. Buscar, fazer indagações, analisar documentos com o mesmo objetivo de identificar fraudes. Uhum. Às vezes é impossível você identificar uma fraude se ela for feita em conluio, se for escondida, né? Tem fraude aí que o auditor nunca conseguia ver, porque o processo estava todo correto, né? Sim, sim. Mas que podem ocorrer fraudes, podem com certeza, as pessoas... Mas eu acho que nesse momento as pessoas estão querendo salvar o negócio, não fraudar, né? Esse é o momento de Uhum. salvar o seu negócio, que as dificuldades são grandes. Então, se o governo está Sim, dando incentivo para você trabalhar correto, com a ajuda do governo, por que, é que eu vou fraudar? Qual a intenção de fraudar se tem incentivo do governo? O governo vai emprestar recursos para quem conseguir, depois espero que ele simplifique o processo de obtenção, a um custo mais barato. Então, os juros estão mais baratos. Por que, é que eu vou fraudar se eu posso conseguir as coisas mais fáceis, né? Mas a uhum. fraude sempre é uma preocupação do auditor. Sim, sim. Sempre ele deve trabalhar com essa possibilidade, né, que pode acontecer, né? Apesar de, como você falou, talvez num período como esse que nós estamos vivendo, tenha uma menor probabilidade, né? Mas, por um motivo ou por outro, também pode acontecer. A gente não sabe nunca os interesses que podem estar por trás, né? Contratos, conseguir que quer que seja, né? Através de uma alteração, né? De uma fraude, né? É uma questão aí que o profissional tem que estar muito atento. É por isso que as normas de auditoria, inclusive, já tratam dessas questões, porque fraudes sempre ocorreram e fraudes relevantes, né? A gente sabe, né? Nessa questão toda que a gente vive nesse mundo aí como que eu posso dizer, de interesses financeiros, né? De interesses financeiros. Mas que por trás disso tem os acionistas, né? Então, os acionistas vão confiar bastante no trabalho que está sendo feito tanto pela auditoria interna como pela auditoria externa, né? Que a gente tem o trabalho dessas auditorias, né? E na administração pública, o controle interno e o controle externo. Né? Então, assim, e nesse momento também tem que se estar atuante a essas questões, né? Um Com grande certeza. abraço para o meu amigo Valdemir, que está aqui, é conselheiro do CRC, está aqui com a gente. E outra coisa, você, Paulo, poderia citar, já que a gente está falando nessa questão de fraudes, de erros, erros, digamos assim, que a gente poderia colocar como emblemáticos que aconteceram em grandes companhias, que a gente pudesse, dentro desses, diante desses erros emblemáticos que aconteceram, se vir de, como que eu poderia dizer, de de uma forma de que essas falhas não viessem a ocorrer nessa nossa área de auditoria? Nós tivemos muitas fraudes contábeis, né? No começo dos anos 2000, que foram aquelas fraudes nas empresas americanas, na Enron, na Parmalat, né? Na Royal Road. A Enron, por exemplo, ela tinha várias empresas aqui equivalente à nossa sociedade com propósito específico, né? SPE. Uhum, E aqui no Brasil a gente é obrigado a registrá-las como equivalência patrimonial. Lá eles não eram obrigados. Então ele uhum, só registrava essas operações quando davam lucro. Quando davam prejuízo, ele não registrava. Essa foi a fraude. uhum, Tem outra fraude, por exemplo, da Parmalat, que foi específica, ela tinha registrado numa subsidiária dela um ativo que não existia. Uma aplicação financeira no banco, acho que era num paraíso fiscal,
e esse valor não existia, esse valor era fictício, né? Tinha empresa de supermercado, uma que era holandesa, a fraude dela foi registrar uma operação de bonificação como receita, quando não era para registrar como receita. Então, essas grandes fraudes sempre foram, assim, criatividade contábil, né? Como registrar algumas coisas, ou uma forma de burlar a operação em si, né? Esses foram os fatores Sadia, da fraude. Perdigão, né? Tivemos Sadia, Perdigão. E Não, no aqui caso a da questão. Sadia, ela fez uma operação de câmbio, né? Fez uma aposta no dólar e não divulgou isso, e o dólar foi o contrário do que ela imaginou e ela quebrou, né? A Sadia quebrou. A Perdigão Uhum, comprou a Sadia, né, na verdade. exatamente. Depois desse problema com a Sadia, a CVM obrigou as empresas a divulgarem qualquer operação que ela tivesse nesse tipo, para evitar esse problema. Então, ou Sim, seja, sim. o que é que você faz com que você elimine isso? Divulgar. A empresa tem que Divulgar divulgar toda a situação tudo, para que tudo. o É usuário verdade. saiba. Tudo tem que ser divulgado, é verdade. Então, Tivemos aquela questão, não sei se poderíamos colocar como uma fraude também, que foi a questão até mesmo de um impeachment da presidente por uma pedalada, né? A questão da pedalada fiscal, né, que houve, né? Então teve um problema aí, uma pode ser criatividade enquadrado ali, também. que foi uma criatividade, né, também, uma atividade nas operações não podia fazer e ela fez, né? Exatamente, exatamente. Uma situação. E aí nós já estamos quase chegando ao final, e a questão, Paulo, da educação continuada do auditor nesse período de pandemia. Como é que você vê que vai ser essa questão da educação continuada nesse ano de 2020? Eu espero que no segundo semestre tudo volte mais ou menos ao normal, a gente possa ter treinamentos presenciais e tudo, né? Mas como a gente não sabe como vai ser, o que é que o Conselho Federal fez? Reduziu pela metade a obrigatoriedade, né? Nós, os auditores, né, e outros profissionais, como os peritos, contadores, os auditores de grandes empresas, companhias abertas, né, eles são obrigados a comprovar 40 horas de treinamento anual. Sim. Esse ano foi reduzido para 20 horas. Uhum. Quer dizer, não é Bem 40 horas de treinamento, sensato. é 40 horas de aquisição de conhecimento. Né? Esse ano, Certo. especificamente 2020, a gente vai precisar comprovar só 20 horas, né? Metade. Uhum. Dessas Certo. 20 horas, Tem somente. no próximo ano vai ter que Aí compensar isso volta aí. ao normal. Não, por enquanto não. O próximo ano volta ao normal Volta com aos 40. 40 normal, né? Não tem que É, compensar os outros 20 não, no por caso, enquanto né? não. Não é. Então, Certo. esse é, por exemplo, obrigatório, você tem que fazer no mínimo 4 horas de aquisição de conhecimento, de assistir aula. O que você pode fazer é AD, né? O Conselho Regional de Contabilidade tem uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, que você são diversos cursos ofertados lá, EAD gratuitos, né? Você pode fazer esses cursos. Mas você também, por exemplo, no meu caso, eu sou professor da UES, eu consigo comprovar a educação continuada com as aulas, com orientação de Certo. monografia, mas aí tem um limite, eu não posso fazer tudo com isso, eu tenho que ter a aquisição de conhecimento. Quer dizer, é uma Certo. forma de aliviar a nossa obrigatoriedade de fazer presencial. A gente não sabe, porque eu não sei, pelo que eu leio, a gente só vai estar livre efetivamente de qualquer efeito dessa pandemia quando surgir uma vacina. Enquanto não Sim, surgir uma vacina, você pode pegar a doença, né? Ou então você pega a verdade. E doença, cria a anticorpos. perspectiva otimista é que seja até o final do ano, uma perspectiva otimista, né, com Pois relação a essa é. vacina. Então, ou você pega a doença e tem anticorpos. Né? Mas eu prefiro Uhum. esperar a vacina do que pegar a doença e ter anticorpos. Senão você está no risco. Sempre você vai estar no risco, não é verdade? Aham. É Então, aí verdade, sem estar no risco. como Uhum. você está, É para verdade. minimizar isso, ele reduziu e liberou os presenças. Claro que um curso online é diferente de um curso online. Um curso online precisa muito da dedicação do aluno, né? O aluno tem que Uhum. ter consciência que tem que assistir a aula, tem que fazer as atividades, é mais ele com ele mesmo, não é verdade? E nem É todos nós verdade, tem que ter fazemos isso, disciplina. né? Tem Aham. disciplina. Quer dizer, hoje, com essa Aham. questão da pandemia, a gente está tendo muita aula que é a AD, né, à distância,
mas não é gravado. Uhum. O professor está lá dando aula na hora e você conversa com ele na hora, não é verdade? Uhum. Então É. aí é um pouco diferente, mas é um meio de você adquirir conhecimento e depende mais de você. Ou seja, você vai ser um sujeito ativo da sua aprendizagem, né? Você é que Uhum. vai É, forçar a aprendizagem, você que vai ler, você vai estudar, você que vai produzir. verdade. E eu creio que vai ser um pouco uma tendência também essa questão um pouco desses cursos à distância, né? EAD, né? Eu acho que vai ter um pouco a partir desse novo que nós vamos ter, né? Nós vamos ter mais EAD, porque o pessoal tá, alguns alunos estão gostando desse tipo de aula, né? Percebe que está tendo interação com o professor, né? E logicamente que em alguns casos as aulas ficam também gravadas, né? Então, É que assim, depois você pode claro, assistir. depois pode assistir. Então, é claro que o treinamento presencial é bem relevante, né? Mas eu creio que vai ter esse misto aí do presencial e desse EAD nesse pós-pandemia, né? E sabendo que realmente é importante a questão da educação continuada, porque sem conhecimento nós acabamos ficando ultrapassados, né? Porque sempre estão acontecendo, ocorrendo mudanças, né? A legislação, tudo está mudando, as normas estão sendo alteradas e tendo em vista, inclusive, a grande responsabilidade que o auditor tem, né? Ele realmente deve estar sempre atualizado com relação a todas as novidades que saem com relação à profissão, né? Com relação à sua área de atuação, né? Com certeza. Mas, meu amigo Paulo, olha, foi assim uma grande satisfação estar aqui com você, mais uma live aqui no CRC, viu? Quero lhe agradecer demais pela sua disponibilidade, tá? E que você fizesse já, devido ao tempo que já está se terminando aqui essa nossa live, fizesse já as suas considerações finais aí, meu amigo. Silvano, obrigado. Agradecer ao Conselho Regional pelo convite. Dizer que nós estamos sempre à disposição, nós do Ibracon estamos sempre à disposição para que o Conselho precise, né? Nós temos uma parceria de longa data, né? Desde Uhum, quando o Cassius foi presidente do Conselho, depois com a uhum. Clara, né? Agora com o Robson. E nós estamos sempre à disposição, o que precisar pode contar conosco. Pois tá bom, com certeza em outras oportunidades nós vamos convidar vocês do Embracon, tá certo? Porque os auditores, tem muitos auditores aqui, né, no nosso estado, no Ceará, e é necessário, né, nesse momento em que nós estamos sem ter esse contato presencial, as lives vão ocorrer e a gente vai novamente buscar, tá, esse apoio aí, que essa parceria com o Embracon, na sua pessoa, né, que é o presidente da regional aqui do Ceará, tá certo? Exato. E, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, viu? Até a Tá próxima. bom, Tchau, tchau. Paulo? Obrigado às pessoas que nos acompanharam aqui, né? Sim, sim, sim. Um abraço. Tem pessoas aqui mandando um abraço para ti, né, Um Vlad? abraço para a Obrigado. Vládia. Nós Aham. trabalhamos juntos, né, com a Vládia há um Ah, tempo atrás, foi. foi. Ah, tá. Gente, lá da OCB, né? A Vládia? Não, né? A Vládia. Não sei se aqui é a Vládia da OCB. Eu acho que é a Vládia da OCB, que você está falando? Não. Não, não, eu acho que a Vocês Vládia está lá de Quixadá. Ah, certo, certo. Pois então tá, viu? Pois até agradeço a todos, né, que nos acompanharam, agradeço demais a você, Paolo, agradeço ao Embracon, tá? O CRC agradece a todos que estiveram aqui conosco. E espero que a live tenha tido uma relevância para quem nos acompanhou, tá? E em Também caso de espero. qualquer dúvida, tá? Mantenha contato com o CRC, com o Embracon, todos estaremos à disposição, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, um Tá, abraço. Tchau, tchau. um abraço.